Antes de mais nada, eu quero iniciar a aula falando a respeito das atividades. Como eu verifiquei ontem no meu e-mail, eu respondi algumas pessoas no WhatsApp a respeito da atividade e não deu tempo eu olhar elas, nem ler e avaliar devido ao meu probleminha com a minha alergia. Ontem foi geral para descansar mesmo, porque eu estava bem malzinha. Essa mudança de clima é horrível e afeta muito a questão da minha crise alérgica. Eu fico espirrando direto, então isso me cansa muito. E eu acabei realmente pegando a noite para descansar, para poder hoje estar melhor e estar aqui dando aula. Porque senão, isso é bem complicadozinho poder estar falando hoje. Mas, amanhã eu já vou estar iniciando a correção e vou repassando para vocês. Quem me enviou por e-mail, eu vou responder por e-mail as observações, a nota, certo? E quem teve algumas pessoas que me enviaram pelo WhatsApp que se justificaram, então eu vou estar respondendo no WhatsApp. Amanhã, a qualquer momento, manhã, tarde ou noite, essas notas elas vão estar chegando. Assim que o meu dia estiver um espaçozinho mais livre, eu já vou estar fazendo a correção das atividades, certo? E me respondam aí se vocês tiveram alguma dificuldade em relação ao conteúdo anterior da nossa aula. Se ficou Eu não, muito doutor. pronto, ótimo. Porque esses nossos conteúdos, eles são uma continuação de cada aula. Para a gente poder, quando a gente chegar na última aula, a gente vai poder visualizar de uma forma mais ampla as dimensões a respeito das problemáticas ambientais, das questões de segurança no trabalho, como é que essas situações, essas áreas, elas estão correlacionadas. E hoje, eu trouxe um estudo de caso para a gente dar uma observada e a gente falar de uma forma mais ampla a respeito, sim, como é que essa segurança no trabalho ela está tão ligada a essas perspectivas de meio ambiente. Então, eu vou separar, dando tempo, um momento da nossa aula para falarmos sobre isso. Como vocês já viram matérias com algumas MRs, como a CIPA, vocês já devem ter visto as matérias a respeito que fala sobre os equipamentos individuais, os equipamentos que cada funcionário vai ter que utilizar de forma individual, as medidas de segurança que são elaboradas para gerar uma segurança coletiva, né? Então, também vocês viram a importância, né, da comissão interna de previsão, comissão interna de prevenção de acidentes. Então, essas especificações dessas MRs, elas vão diretamente se correlacionarem com a parte de legislação ambiental. Quando a gente pega uma atividade específica, a gente vai avaliar o risco que essa atividade tem em relação ao empregado, como ele vai estar inserido nesse ambiente, que é um ambiente ambiental, um ambiente de trabalho dele, quais são as medidas de segurança necessárias que a empresa ela vai ter que estabelecer para poder gerar a segurança desse funcionário. E a gente lembrando sempre que o risco ambiental ele sempre vai existir, né? Sempre vai haver risco. A gente vai estar neutralizando as possibilidades para que esse risco aconteça. Então, a gente nunca vai estar eliminando um risco, né? E a gente trabalha em cima dessa percepção, dessa ideia de que a gente vai estar exposto a um risco. Às vezes em menor escala e às vezes em uma escala maior. E, em detrimento dessa circunstância,
a gente sempre vai ter que estar reafirmando as políticas de segurança ambiental, as políticas de meio ambiente que são implementadas pela empresa, inclusive aperfeiçoando elas, verificando se está tudo em ordem, se até então aquelas normas, aquele planejamento, ele já está atendendo às necessidades, ou ele deve ser aperfeiçoado, se houve alguma mudança no ambiente de trabalho e haja necessidade de mudar um pouco dessa política, porque a gente tem a política interna da empresa, que a gente pode chamar em algumas situações, né, dependendo de qual seja a área de trabalho, se for uma área de farmacêutica, por exemplo, que faz o processo de fabricação dos medicamentos, a gente sabe que lá dentro vamos ter normas de biossegurança pela questão de laboratórios, ou se a gente trabalha numa usina, então a gente também vai ter essas normas de biossegurança. Então, cada uma delas vão estar se adaptando à medida das considerações que o ambiente ele vai ser apresentado para a gente. O ambiente de trabalho, que a gente vai estar visualizando sempre a questão da saúde do trabalhador, a integridade dele, e o ambiente, né, que é esse ambiente maior, um ambiente externo, que é justamente a parte do meio ambiente. Como é que essas atividades, os riscos que elas podem ocasionar ou gerar para o meio ambiente, vai gerar um impacto. Então, e quais são esses impactos? Por isso que são duas áreas que, em determinados momentos, elas se cruzam, elas não conseguem se separar. Então, saúde do trabalhador, segurança do trabalhador e meio ambiente, elas estão ali de mãos dadas, uma segurando a mão da outra. É por isso que nós vemos essa matéria de meio ambiente atualmente de uma forma bem mais minuciosa, e é por isso que a gente, no decorrer do curso, vai estudar sobre a questão de saúde em relação ao trabalhador, como é que a gente presta socorro ao nosso trabalhador quando ele sofre um acidente, os processos de investigação de acidentes de trabalho, então a gente vai complementando, ok? Então, na aula anterior, a gente havia parado nesse slide aqui, que ele falava sobre medidas de prevenção, que se dizia respeito às políticas de planejamento, de recuperação de áreas degradadas. Então, eu tenho a minha política, né, a minha legislação ambiental, que ela vai estar nos direcionando as resoluções, as normas e os decretos que vão estar regulamentando as atividades econômicas, a relação do meio ambiente com a parte das atividades e como também a questão social. Lembrando sempre que meio ambiente, gestão ambiental, a palavra gestão, quando a gente pega o sentido dela, ela significa que a gente vai estar administrando. Então, a gente vai ser gestor do meio ambiente, a gente vai gerir os recursos naturais, as relações de trabalho, a gente vai estar gerindo isso de uma forma administrativa, seguindo passos legais, as leis que são feitas para poder fazer com que o trabalhador ele possa estar trabalhando, recebendo e cumprindo aí com as suas diretrizes de desenvolvimento sustentável. Então, nesse meu planejamento, eu vou ter lá minhas medidas de prevenção de acidentes de trabalho, as minhas medidas que também vão estar integrando a própria segurança do meu trabalhador. E eu vou ficar fazendo sempre essa verificação a respeito se realmente o meu planejamento está dando certo, se o que eu planejei no processo de recuperação de áreas degradadas realmente está sendo cumprido. Então, temos fases de avaliação, a princípio, quando a gente já pega a área bem degradada, porque a gente vai avaliar essa área, a gente vai predeterminar as condições de riscos que elas têm, vamos também estudar a geomorfologia para a gente poder entender qual é a melhor estratégia que a gente pode tomar nesse planejamento para poder estar recuperando essas áreas.
vamos observar se vão ser medidas de longo prazo, médio ou de curto prazo, e todas essas estratégias, elas vão se ajustando a esses níveis e essa necessidade do tempo, certo? Então, quando a gente tem uma área que é muito degradada, nós vamos observar se a gente vai recuperar essa área ou reabilitar. Essas duas formas que aqui são técnicas, essas duas técnicas de planejamento que nós vamos estar integrando elas, são as mais utilizadas, não é isso? Que, por exemplo, eu vou ter o processo de recuperação do solo, que vai ser um processo de manejo do solo, no qual são criadas condições para que uma área perturbada ou mesmo natural ela seja adequada ao novo uso. Então, vou citar um exemplo, a questão do lixão. Nós desativamos o lixão. E como é que fica aquela área do lixão? A gente sabe que aquela é uma região, uma área que ela tem muitos resíduos. Esses resíduos que são totalmente prejudiciais, não só para o solo, que eles vão gerar o processo erosivo, certo? Mas também para a própria população, atraindo insetos, proliferando doenças, tendo bactérias ali, então, colocando em risco também a vida da população que está aqui em torno. Então, a gente vai fazer esse processo de recuperação do solo, retirar todos aqueles resíduos, ok? Aí a gente vai ter que determinar como é que vai fazer essa remoção desse resíduo sólido que está lá, se vamos ter que retirar de lá, se a gente pode tirar, afastar aqueles resíduos e colocá-los em valas e depois cobrir e trabalharmos todas aquelas camadas de solo para poder estar recuperando e transformar aquela área que é totalmente um lixão em, por exemplo, em uma praça, que seja uma praça de esporte, que tenha vegetação, que tenha plantas e que seja de uso da comunidade. A gente percebe o quê? Que quando a gente reabilita essa área, né, a gente está fazendo esse processo, no caso de reabilitação, não, de recuperação dessa área, a gente está agregando dois valores. O valor social, porque a gente vai democratizar as áreas de uso, a população ela vai ter acesso à praça, vai ter acesso àquelas quadras de esportes, então a gente vai ter esse processo da democratização dessas áreas, pelas pessoas terem acesso, então isso vai gerar inclusão, inclusive um processo de inclusão social, porque as crianças que naquela região, naquele bairro, não tinham acesso a uma quadra de esporte, elas vão poder participar de esportes, então elas vão ter opções agora para poder conviver, certo? Então, a gente vai democratizar, inclusive a gente vai gerar uma inclusão. E também nós vamos ter uma área que é bonita, né? Pela questão da vegetação, que vai ter lá, e sendo vegetações da região, fazendo com que a gente valorize mais os aspectos vegetacionais do nosso bioma, nesse caso. Então, a gente tem esse ganho duplo. Então, esse processo de recuperar o solo é justamente pegar áreas que são degradadas e reutilizá-las para outros meios e dar a ele outros usos. Isso é de obrigatoriedade. Quando a gente pega, por exemplo, outro exemplo, né? As áreas que são de mineração ou de extração, que principalmente da extração, a gente observa que fica crateras em abertas, né? Crateras abertas e totalmente áreas degradadas. E acontece que, após o processo de recuperar essa área, elas podem ser utilizadas como tanques de criação de camarão. Então, assim, é dada outra funcionalidade a ela, é dada outra importância de uso. Ela só não pode ser deixada como está, ser totalmente utilizada e a empresa abandonar ela, certo? Então, esse processo de recuperar, eu vou dar valor de uma forma diferente. E o processo de reabilitar o solo é a forma de recuperação do solo em que uma área perturbada,
é adequada a um uso determinado e um novo, aqueles de antes da perturbação, seguindo um projeto prévio. Então, eu vou avaliar aquela área e vou tentar restaurar ela o máximo possível, pelo menos se aproximar como ela era antes, né? E aí, eu tenho essas discriminações. A reabilitação, ela pode ocorrer tendo por intuito criar uma nova possibilidade do uso dessa área, como, por exemplo, parques urbanos, os loteamentos, a piscicultura, o lazer. E aí eu venho com a justificativa, que ela vai servir de depósito de lixo, né? Ela serve ali de depósito de lixo. Então, nós temos aquela área aberta que está gerando muito mais problemas e pode abrigar animais nocivos, indesejáveis, como os ratos, baratas e aranhas, e presta-se como espaço favorável para práticas ilícitas e delinquentes. Então, os espelhos de água ele vai fornecer situação propícia para o criador de insetos e de anfíbios e fornece um risco a pessoas e animais, né? Quem é que vai querer construir uma casa próximo a uma área que a fisionomia é feia, é suja, é uma área que tem problemas com bastante insetos? Por exemplo, eu tenho uma loja. Minha loja fica no centro da cidade. E eu tenho um problema diário lá na loja que se chama rato. É horrível. É triste. Então, o que acontece? Da onde é que esses ratos estão vindo? Primeiro, ao lado da minha loja, eu tenho um supermercado grande, que, justamente por ser um supermercado, lá tem uma concentração muito grande de rato, porque pela questão de alimentos, que é uma atividade principal do supermercado, a venda de alimentos. E atrás, eu tenho justamente uma área que é uma área que tem vegetação, que é aquela parte que a gente, como é que eu vou dizer? Eu esqueci o nome daquele lugar, mas é ali próximo ao rio. Então, ali, quando chove muito, então enche bastante, tem muitas árvores ali, muitos animais que atraem, certo? Então, isso são fatores que me fazem ter um problema atualmente de rato. Isso é chato. Então, mas aí, se eu estou numa área urbanizada, que o problema que eu sinto em relação a rato já é complicado, já é chato, já me traz tanta dor de cabeça, assim, literalmente dor de cabeça. Imagine se eu tivesse uma loja que fosse um lugar mais afastado e eu tivesse a presença não só desses insetos, mas de outros insetos. Ia ser muito ruim para mim, ia ser ruim para minha clientela e ainda estaria exposta à questão de saúde, né? Então, ninguém quer estar em um ambiente que não é saudável, que a gente não se sente bem psicologicamente, emocionalmente e organicamente, de saúde mesmo. Então, todos esses aspectos, eles são levados em consideração. Então, por isso que é preciso a gente ter muito cuidado em relação aos ambientes que estão ao nosso entorno, certo? A própria legislação, a própria política de meio ambiente, ela é clara quando ela diz que o meio ambiente ele é uma responsabilidade nossa, certo? E que o ambiente ele tem que ser o mais saudável para todos, porque é qualidade de vida. Então, a imagem desse ambiente, ele é importante, ele é mais valorizado. Valorizado não só ambientalmente, como economicamente. Por isso que a cidade ela tem que ter uma boa imagem, ela tem que ser limpa, certo? Questão de poluição sonora, que a gente falou na aula anterior, essa poluição visual. Todos esses tipos de poluição, elas prejudicam a população, a saúde da população e também prejudica a vegetação. Então, são pontos que devem ser levados em conta no momento do planejamento, no momento que eu estou fazendo o meu zoneamento ambiental, determinando as minhas áreas econômicas, certo? Então, são pontos que devem ser levantados para a gente poder estruturar. A restauração, né? Ela vai consistir na recuperação de área para usos semelhantes ou idênticos àqueles que se processavam antes da exploração.
áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, pastagens, lavouras. Foi como eu citei um exemplo em algumas aulas anteriores. Uma das atividades que mais geram impactos ambientais e sociais e que tem mais problemas com acidentes de trabalho é o setor de construção civil. Ele bate recordes. Então, quando eu quero construir um condomínio, quando eu quero construir um prédio que é numa área de vegetação, eu vou construir ele porque a licença vai permitir. E a partir do momento que eu esteja cumprindo todos os passo a passo que a licença está exigindo, né? Mas eu vou ter que deixar uma área de reserva legal, vai ter que deixar uma área que eu não vou mexer. Por quê? Porque eu tenho que manter a vegetação daquele local, eu tenho que manter aquela vegetação, porque eu não posso extrair ela 100%. Ela tem que ter uma certa porcentagem a qual ela é necessária. Em Mossoró, houve um pico muito grande de processos de construção civil, cresceu muito, a cidade se expandiu muito, né? E a gente sempre estava fazendo licenciamentos ambientais, então a gente chegava numa área que era bem afastada da parte da cidade, e essa área a gente ia ter uma construção de um condomínio, que era praticamente dentro da mata. E a gente foi fazer o processo de estudo fitossociológico, né? Ele tem esse nome, estudo fitossociológico, e é justamente, vamos pegar a área, vamos transformar essa área em parcelas, em amostragens, e a gente vai nessas áreas verificar quais são as vegetações predominantes, e vamos colocar elas nas tabelas, anotando. Ao mesmo tempo, a gente vai, tem uma planta que eu olho, digo o nome, digo a possível altura que ela tenha. Então, quando eu fechar todas essas tabelas, a gente verificar a questão do solo, dos animais que tem ali ao entorno, nós vamos montar uma planilha, jogar todas essas informações, colocar um cálculo, e aí a gente vai ter a quantidade de árvores, né, necessárias que a gente vai ter que manter e quanto a gente pode retirar. Então, eu vou saber, em média, qual vai ser a minha área de reserva legal. Eu vou ter, em média, de porcentagem do quanto eu vou poder retirar dali e do quanto eu tenho a obrigatoriedade de deixar. Porque se eu não tiver isso no meu estudo de impacto ambiental, e inclusive no meu relatório de impacto ambiental, o projeto não passa, o projeto ele não é liberado. Eu preciso ter essa informação. Porque se eu não tiver essas informações, não dá certo. Então, nem adianta. Por isso que essas licenças são tão importantes. E os projetos de reabilitação? Então, a gente vai ter áreas originalmente de preservação, que devem voltar a ser de preservação, e áreas de preservação ambiental, que são as APP e as reservas legais. Então, áreas originalmente de lavouras, que devem voltar a ser lavouras. E o processo de conservação ordenado e planejado, que permite... Tá passando aí, pessoal, o slide? Aqui tá, professor. Está na área de projeto de reabilitação? Na página? Tá. Pronto, ok. Então, um processo de conservação ordenado e planejado que permite a conservação da zona de recarga dos aquíferos. Áreas urbanas, elas devem sofrer recuperação paisagísticas e orientação para lazer. Por exemplo, essa questão dessa recuperação paisagística. A área do lazer, eu já citei o exemplo, que são as praças, né? Agora, a recuperação paisagística. Antigamente, o pessoal passava com o trator por cima de tudo e tirava. Então, só queria saber de construir e asfaltar. Esse processo de retirada de vegetação fez com que a gente tivesse um problema a respeito da temperatura. Aquelas regiões, elas ficavam mais quentes, porque a partir do momento que os raios de sol, eles batiam na área do asfalto, eles ficavam ali presos, porque não fazia o processo de retorno dos raios. Não tinha plantas
para poder completar o ciclo, certo? Então, aquelas áreas, elas ficavam muito mais aquecidas. E quando a gente tinha prédios, com esses prédios, com essas janelas de vidro, principalmente, o raio do sol, ele ficava batendo e refletindo. Então, essa área ao entorno desses prédios, elas ficavam bem mais quentes que em relação a uma área que a gente tem uma construção, claro, mas também a gente tem vegetação. É uma área que, além dela ter uma paisagem muito mais saudável para os nossos olhos, ela também é saudável para a nossa saúde, né? Porque a gente vai ter um ambiente que ele vai ter uma temperatura mais equilibrada, nem vai ser tão quente, nem tão frio, porém, economicamente e ecologicamente, ele está adequado. Por isso que a gente precisa gerar esse processo dessa recuperação paisagística. Então, os condicionantes físicos e os sociais relacionados a cada um podem permitir a conjunção de mais de uma forma de uso. Foi como eu citei no exemplo. Eu tenho uma praça, mas a praça não vai ser somente para estar recuperando a questão da vegetação, ela vai agregar valor também para a sociedade. Né? As pessoas vão poder usar aquela área está democratizada, então as pessoas podem chegar lá, podem utilizar, podem fazer os seus eventos naquela área, as crianças vão poder ter a sua área de lazer para brincar, então elas já vão ter um acompanhamento melhor da família, porque é um lugar mais seguro para elas estarem. Então, gente, esses projetos, eles agregam muito valor para a sociedade e para o meio ambiente. Que aí é justamente que se dá esse novo uso. A possibilidade do novo uso que ele requer a área que apresenta condições de uma estabilidade física, sem processos erosivos intensos e riscos excessivos de movimento de terra, estabilidade química, não esteja sujeita a reações químicas que possam gerar compostos nocivos à saúde humana e aos seus ecossistemas, como ácidos provenientes de pilhas de estéreis e contendo sulfetos, estabilidade biológica, no caso da área ser utilizada para a finalidade dessa conservação ambiental. Então, eu preciso manter esse equilíbrio, e tudo isso vai estar sendo averiguado no meu plano, no meu planejamento de recuperação dessas áreas e de implementação dessas áreas. Então, eu não vou construir uma praça do lado do lixão, porque as questões físicas, químicas e biológicas, elas não estão estáveis, não estão equilibradas. Então, eu preciso, de alguma forma, deixar aquele ambiente em equilíbrio, né? E a minha recuperação dessa área degradada vai ser um resultado da minha aplicação de técnicas de manejo, que essas técnicas de manejo são justamente o que eu vou estar implementando no meu plano de gerenciamento. Então, as minhas técnicas de manejo vão estar lá, que vão visando a tornar a área degradada apta para um novo uso produtivo, né? Então, poderá ser igual ou diferente do uso que a precedeu, a ação degradadora e a conservação no uso ambiental. E poderá ser de generação natural, chamada de atenuação natural, no caso de áreas contaminadas. E a recuperação desses estéreis e rejeitos deve ser considerada como parte desse processo, no caso da mineração. A recuperação ambiental vai ser esse revestimento vegetal do local minerado, que pode corrigir ou diminuir os impactos provados pelas atividades de mineração sobre o uso dos recursos hídricos, edáficos e visuais da área. E, normalmente, a vegetação existente no início da mineração é eliminada no começo das atividades. Por quê? A gente vai extrair aquela área, a gente vai retirar tudo que está ali para a gente poder cavar e ter acesso ao minério. E, muitas vezes, dependendo da extensão em relação à atividade mineradora, ele é todo feito em camadas, e uma área, às vezes, pode ter várias e várias camadas. Então, certas ocasiões e recuperações de áreas dedicadas à exploração de determinado minério, ele é possível, dependendo de como se deu o seu manejo, de como, por exemplo, eu pego uma área que eu vou começar a minerar ela agora, eu vou usar ela, vou abrir espaço e começar as minhas atividades. Mas antes
de começar a passar o trator por cima e tirar toda a vegetação e cavar para retirar a extração do minério, eu já vou com o plano de manejo. Eu já vou, pelo menos, com ideias e projetos que vão fazer com que eu tenha uma forma de manejo mais adequada, que vai fazer com que a minha atividade ela seja cada vez mitigada. Que foi o exemplo que eu citei da área na aula passada. Eu pego a minha área, eu vou fazer ela, vou fracionar ela, dividir ela, e a partir do momento que eu estou utilizando, então, usei a primeira parcela, vou para a segunda parcela, mas para eu poder ir para a segunda parcela, eu tenho que começar um processo de recuperação da minha primeira parcela. Para quando eu fechar esse ciclo, se forem 4 camadas, quando eu fechar o ciclo na quarta, a primeira já está disponível para utilizar, certo? Então, depende muito da forma como você vai iniciar suas atividades. O correto é você iniciar essa atividade com todas as suas licenças, já com um plano de recuperação de área degradada, um plano de manejo que vai estar integrado ao plano de recuperação e a gente poder desenvolver essas atividades de forma correta, fazendo com que a gente consiga manter esse uso e essa ocupação do solo, dos minerais, de forma equilibrada. E o que é essa recuperação ambiental, né? A recuperação ela deve ter por objetivo o retorno do sítio, no caso do lugar degradado, a uma forma e utilização de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade em relação ao meio ambiente. Isso é o decreto federal. E, pessoal, quem vai estar determinando a intensidade do processo erosivo da área, ou do quanto a área está sendo bastante impactada, vai ser o solo. Então, fica aí a dica de quando a pessoa quiser entender e perceber os níveis a respeito do processo de degradação ambiental. O solo, ele é um dos primeiros recursos naturais que vão estar dando sinais a respeito dessa degradação ambiental. Quanto mais o solo ele estiver seco, quanto mais ele possuir rachaduras, mais esse processo erosivo de degradação está sendo intenso. Porque a tendência, quando a gente não tem um manejo correto do solo, é ele morrer, certo? É ele, cada dia, ficar mais pobre. Então, não vai estar acontecendo as dinâmicas biológicas, que são com as bactérias, os fungos no solo. Então, ele vai estar morrendo por causa disso. Vai ter alterações físicas, que é justamente as alterações visíveis que nós vemos em relação à questão das rachaduras, ou se de repente elas se transformarem em uma vossoroca, que são aqueles rachões que a gente consegue ver que são grandes, iguais a uma ferida, uma cratera mesmo. Então, o solo ele é essencial para a gente identificar os níveis de impactos ambientais, de degradação ambiental, até porque a gente depende do solo para poder estar fazendo a manutenção da vegetação. A vegetação depende do solo. Então, sem o solo adequado, eu não vou ter vegetação. Então, o solo ele vai se transformar em um processo tão erosivo que não vai ter mais vegetação ali porque ele está morto. E vamos ter a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. Então, eu posso usar, mas aí eu vou ter que estar recuperando. Não vai ser igual, mas pelo menos é uma área de uso para as pessoas, tem uma certa quantidade de vegetação ali, e ele não vai estar destruído como estava anteriormente. E essa recuperação, ela significa que o lugar degradado será retornado a uma forma de utilização de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo. Implica também em uma condição estável e será obtida em conformidade com os valores ambientais, estéticos e sociais da circunvizinhança. E significa também que o sítio degradado terá condições mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, desenvolvendo um novo solo e uma nova paisagem.
certo? E aí, os princípios de recuperação. Vou precisar também ter uma estabilidade física e uma estabilidade química. O meu ambiente, ele deve estar em equilíbrio. Eu devo ter condições favoráveis para poder estar iniciando o meu processo de recuperação e, ao mesmo tempo, quando ele estiver ocorrendo, eu poder entregar para a sociedade, para as pessoas, um ambiente melhor, mais estável, que principalmente proponha segurança para eles, né? Então, a estabilidade física, quando os meus processos físicos eles estejam em equilíbrio dinâmico, como, por exemplo, sem ocorrência de processos erosivos, como os rabiamentos, que é justamente a questão daquelas rachaduras, ou de movimentos de massas, tais como escorregamentos. Por exemplo, para ficar bem claro, a gente vê muito no jornal exemplos de cidades, do que acontece nos morros, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que quando chove, tem áreas de morro que começam a cair, né? As casas. Então, nesse período, é muito preocupante. Tem estabilidade física adequada para essa população estar lá? Não tem, porque justamente elas estão habitando em uma área de morro, que estando em uma condição que não seja favorável para elas, que é justamente no período de chuva, aquelas áreas elas vão desmoronar, elas vão cair. Então, a população vai ficar sem lugar para morar, vai aumentar mais ainda o processo de desigualdade social. A gente vai ter mortes. E, além disso, nós vamos ter um problema social que é em relação à questão de vetores de doença, certo? Porque, por estar em uma área que ela não é segura, são áreas de vegetação, que abrigam determinados animais, então esses animais vão estar em contato com a população, às vezes até transferindo doenças para essa população. Às vezes, por estar nessas áreas, vai ter a questão do acúmulo de água, e essa água não ter como escorrer e ficar acumulada ali, e prejudicar, gerando problemas como a questão do mosquito da dengue, atualmente a zika também. Sabe? Então, assim, não tem estabilidade física para que essa população ela permaneça lá, certo? Então, é esse tipo de exemplo que se refere à necessidade de que o ambiente ele tenha essa estabilidade, essa estabilidade física. Eu vou ter que construir uma casa, fazer um conjunto habitacional, que o solo, né, de forma geográfica, ele seja adequado para a população, que não coloque em risco a vida da população. E tudo isso faz parte do meu planejamento, do meu zoneamento ambiental, ecológico e social. Né? A estabilidade química, quando não ocorrem ações químicas capazes de emitir uma carga de poluente para o meio ambiente, como a geração de ácidos. E os meus projetos de recuperação. Ele deve ser elaborado por profissionais habilitados. Não é qualquer pessoa que vai chegar e vai fazer um projeto desse. E escolher os níveis de recuperação de áreas degradadas. A recuperação ela deve ser, sempre que possível, reintegrar a área na função anterior ou direcionar a área para novos usos. E os procedimentos, eles podem ser aplicados a partir da exaustão da jazida. Então, regeneração natural, reabilitação, ou a minha restauração. Os passos para a recuperação é justamente eu ter a elaboração do projeto, né? Eu vou ter que verificar o levantamento topográfico, vou ter que verificar como está aquela área, aquele solo, como é a topografia dele, o levantamento da classificação e análise do solo, a identificação da minha fitofisionomia local, que é justamente a composição vegetacional presente, o perfil dos meus lençóis freáticos e as espécies vegetacionais a serem plantadas. Então, são passo a passos que eles são bastante importantes e necessários no meu processo de recuperação, do meu planejamento. Como eu disse, eu não vou poder fazer um planejamento de uma recuperação de uma área quando eu vou manter pessoas da periferia em áreas que são de morros,
que pode ocorrer desmoronamento, que elas podem se prejudicar o meio ambiente e gerar um problema maior. Eu não vou fazer um condomínio numa área dessa, porque eu vou colocar em risco a vida da população. Eu também não vou fazer um projeto habitacional próximo a áreas vegetacionais que tem plantas que elas vão prejudicar a saúde da população. E isso, pessoal, acontece com uma frequência tão grande que é justamente uma problemática a respeito do processo que nós temos em relação à urbanização, que ela é descontrolada. Às vezes, as famílias, por uma questão mesmo de necessidade, e algumas vezes por erro de planejamento mesmo social, da política da cidade social, elas invadem áreas que não deveriam invadir, que é aquela história, o homem está invadindo uma área natural, que pertence à natureza. Então, vai estar exposto a doenças que não deveriam sair daquelas áreas. Um exemplo é a questão da Amazônia, que temos a questão das invasões frequentes ali. Então, a partir do momento que a população se coloca nessa exposição, vai estar próximo de animais silvestres. Esses animais, eles têm costumes, têm doenças que são deles. E a partir do momento que o homem tem contato com esse tipo de animal, ou com esse tipo de vegetação, ele vai se expor e vai se contaminar, e vai contaminar a sua família, a sua comunidade ou a sua cidade. E é assim que as doenças, elas surgem e vão sendo espalhadas. Eu não vou construir um cemitério próximo ao lençol freático. Por quê? Eu vou poluir esse lençol freático devido aos componentes químicos do processo de desintegração da matéria, certo? Então, tudo isso deve ser bem planejado, tudo isso deve ser muito bem avaliado para poder ser executado. Eu não vou executar uma atividade dessa ou um projeto desse sem que eu não tenha um planejamento, sem que eu não tenha uma equipe capacitada, treinada e certificada para isso. Eu preciso de profissionais competentes que entendam essas dinâmicas e saibam reconhecer para que elas, em conjunto, porque isso é um projeto interdisciplinar, não vai ser só um engenheiro florestal, não vai ser só um engenheiro sanitarista, não vai ser só um técnico de segurança, enfim, é uma equipe multidisciplinar, composta por pessoas de várias áreas que elas vão integrar esse estudo e criar esse planejamento, ok? Tudo certo? Tranquilo por aqui? Quais são as opiniões que vocês têm? Estou ouvindo. Diga aí, Yasmin. Sim. O que foi? Fale para eu poder entender e tentar explicar melhor. What's the problem? Certo. É muito assunto com a cabeça só, estou entendendo. E às vezes a gente tem dia que não está legal, mas é normal. Ainda bem que a aula vai ficar salva e você e os demais vão poder assistir ela. Mas assim, vai haver uma reunião, ou uma reunião não, estou pensando em outra reunião, vai haver uma revisão, certo? E eu vou falar novamente desses conteúdos. Agora, a gente vai ver um estudo de caso. Talvez fique melhor para até mesmo para você compreender e assimilar o que a gente falou agora, nessa aplicação. Eu trouxe hoje um estudo de caso a respeito das barragens de Brumadinho,
né? E foi, até hoje, um dos maiores impactos, né, e desastres ambientais que a gente teve no Brasil, a respeito de meio ambiente e também ligado às atividades que são de mineração. Então, talvez fique melhor para poder assimilar essa parte do que a gente conversou agora, e também dos assuntos anteriores. Mas, o que é importante a respeito disso? É a gente, pronto, perceber o quê? Eu, como um técnico de segurança, vou falar da minha experiência. Quando eu trabalhava na obra, né, quando a gente estava fazendo esse conjunto habitacional, a gente, todos os dias, tirava uma grande quantidade de metralha, né? Telha, restos de tijolos, madeira, e toda essa tralha, essa metralha, ela era colocada no canteiro, dentro da obra, dentro da construção, certo? Ela era colocada lá. E com isso, o que acontecia? Não tinha como essa metralha ela sair, né? A gente dá um destino para ela. Acontecia assim, por exemplo, as pessoas que moravam ali no entorno chegavam e perguntavam: eu posso pegar um pouquinho dessa metralha que está aqui, porque eu posso pegar esse tijolo, essa telha, quebrar e reutilizar, né? Tem gente que gosta vai ajeitar a calçada e coloca esse resto desses cascalhos lá para poder colocar o cimento, né? E cimentar. Então, isso era a forma que esses resíduos, eles eram destinados de forma, essa era a destinação que era dada, até um momento que a gente precisou passar por um processo de auditoria. A empresa, como estava fazendo a revisão, né, do processo de certificação, então a gente ia receber a visita da auditoria, e a auditoria ela iria verificar tudo, desde a questão das normas de qualidade, desde toda a documentação minuciosa de segurança no trabalho, iam verificar entregas de EPI, as fichas dos funcionários, as ordens de serviços, iam verificar se os exames estavam todos corretos em dia, iriam verificar a questão do CA, do EPI, para saber se não tinha nenhum EPI que ou não tivesse CA ou que tivesse com ele mais, ou com ele vencido. Mas a preocupação era qual? A preocupação, além de ser a questão da segurança do trabalho, de todos aqueles mais de 300 funcionários, que funcionário de construção civil é complicado, né, principalmente para usar o EPI. A gente tinha essa preocupação e a gente tinha essa preocupação a respeito desses resíduos. E a nossa empresa, aqui em Açu, não tinha nenhum setor específico de meio ambiente. Então, a gente não tinha esse gerenciamento desse resíduo, que deveria ter, mas não tínhamos. Aí, foi 2 dias para a gente resolver essa situação, e foi pesado. Então, a gente teve que entrar em contato com o engenheiro, para o engenheiro da obra nos dar a orientação de como fazer em relação a esse resíduo que estava lá, porque quando os auditores chegassem na obra, eles não poderiam estar ali. Aqueles resíduos não poderiam estar ali. E até poderiam estar, se, e somente se, tivessem baias, a construção de baias, e cada baia, ela tivesse lá a separação correta de cada resíduo, certo? E isso, a gente, com as documentações de que havia uma empresa que fosse pegar aqueles resíduos especificados, e cada resíduo especificado, e desse a destinação final correta, né?
Então, a gente teve que correr atrás disso. Qual empresa trabalhava com esses tipos de resíduos? A gente teve que correr para fazer essas baias, para separar os resíduos que estavam ali, inclusive para deixar aquelas baias, mesmo depois do período dessa auditoria. Então, assim, foi um sufoco. Mas quem foi que resolveu isso? Foi todo o setor de segurança no trabalho. A gente teve que se virar em mil, tivemos que procurar pessoas para poder nos auxiliar, pessoas da área que sabiam e entendiam. Então, essa é uma situação, é uma circunstância que a gente percebe que a função do técnico de segurança, ela se encontra com a própria função em termos da questão das atividades de meio ambiente na empresa. Por isso que, hoje em dia, o adequado é ter o técnico de segurança e ter um técnico em meio ambiente, no mínimo, se for numa empresa de construção civil. Porque tem essas problemáticas, a gente produz muito resíduo, nós temos muito. Para onde é que vai ser, por exemplo, destinado a questão dos EPIs que são trocados, né? Que a gente faz a reposição desses EPIs, para onde é que vão as botas, as camisetas, os óculos, né? Então, a gente tem um problema muito grande a respeito desses EPIs, porque as pessoas que trabalhavam em torno chegavam lá, às vezes pulavam até o muro e pegavam o óculos, pegavam o protetor auricular, pegavam os restos de botas. E ali, pessoal, se fosse numa situação em que houvesse um manejo, uma empresa que trabalhasse com substâncias químicas, uma pessoa que não é da empresa, e mesmo que fosse pegar uma bota, um EPI, que foi dado como descartado, a gente descartou o EPI, para reutilizar, está completamente errado. Porque se ali houver uma substância que vai fazer mal àquela outra pessoa, que vai contaminar aquela outra pessoa. Então, são especificações que, por exemplo, nós vamos estar encontrando em nosso ambiente de trabalho. E o técnico de segurança, ele tem que saber como se sair dessas situações e resolvê-las. Por isso que a gente estuda meio ambiente. Não sei se ficou tão claro, Yasmin, mas espero que tenha dado uma ajuda aí para assimilar um pouquinho. E vou aqui para a apresentação. Vou tentar abrir aqui da questão de Brumadinho, para a gente poder dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Ok. Chegou aí o material? O estudo de caso? Chegou já. Show de bola. Então, eu escolhi esse estudo de caso justamente por ele ser um dos mais atuais problemas ambientais que nós tivemos no Brasil, com uma escala gigantesca a respeito de problemas, tanto os problemas ambientais como problemas sociais, e que ele ocorreu justamente pela questão de medidas de segurança, certo? Ele está muito alinhado, essa problemática está muito alinhada com a questão também de segurança ambiental, certo? Até hoje, existem ainda 11 pessoas desaparecidas, desde 2019, desde que aconteceu esse acidente. 11 pessoas ainda estão desaparecidas. Até hoje, não conseguiram contabilizar o impacto ambiental causado por esse desastre. Foi um dos maiores desastres para as atividades mineradoras, principalmente depois que ele aconteceu alguns anos após
o desastre de Mariana. Se eu não me engano, o desastre de Mariana aconteceu em 2015 e o de Brumadinho aconteceu em 2019. Então, quando a gente vai avaliar o que foi de diferente entre um e o outro, significa que as medidas de meio ambiente, elas não evoluíram. Não houve um aperfeiçoamento da questão de licenciamentos, estudos de impacto ambiental, e eles relativaram muito essa situação, certo? Deixaram realmente de lado. Então, a princípio, eu vou iniciar apresentando, né, assim, esse contexto mediante essa tragédia, né, colocando datas e como estão as coisas até agora. Então, no rompimento da barragem de Brumadinho, que foi no dia 25 de janeiro de 2019, foi o maior acidente de trabalho, vejam, acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento da barragem de Mariana. E a gente precisa entender que aonde está localizado a barragem de Brumadinho é justamente em uma região onde a gente encontra várias outras mineradoras, várias outras áreas de extração minerais, certo? Minas Gerais, ele é muito, muito, muito conhecido por causa disso. Então, o desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 259 pessoas e o desaparecimento de outras 11 pessoas. Até hoje, nós temos 11 pessoas desaparecidas. Imagine o drama dessas famílias. As famílias, essas 259 pessoas que morreram, tinham família, tinham filhos, tinham pais, tinham mães, né? Eram pessoas que estavam trabalhando na empresa, outras que estavam em suas casas. Então, imagine o drama. E ainda assim, até hoje, esse drama continuar existindo, se perpetuando. Não só pelo desaparecimento dessas outras 11 pessoas, mas sem a conclusão dessa investigação, até porque é uma investigação que segue em sigilo, né? Sem essa população permanecer exposta ao medo, porque existem outras barragens ali ao entorno, de vez ou outra dão sinais de que podem estourar. Então, aquela população ao entorno, devido a esse tipo de atividade, ela vive uma pressão, um drama muito grande. Então, a gente já percebe que o psicológico dessas pessoas já é abalado, né? Essas pessoas, elas já não vivem bem. Então, a tragédia fez com que o Brasil se tornasse o país com o maior número de mortes neste tipo de acidente, semeando-se a outros 2 desastres com perdas humanas ou graves danos ambientais, que foi o rompimento da barragem de Herculano, mineração, em Itabirito, em 2014, com 3 mortes, e o rompimento da barragem Mariana, em 2015, com 19 mortes. Esse de Mariana, da barragem Mariana, foi mais controlado. Houve grandes impactos ao meio ambiente, houve mortes, mas foi um pouco mais controlado. Totalmente diferente desse de Brumadinho. Então, o problema foi justamente a questão do licenciamento, né? Veja só essa situação. Em 2018, o Conselho Gestor dos Parques Estadual da Rala Moça, paritário e de caráter consultivo e não deliberativo, foi consultado sobre a continuidade do processo de licenciamento ambiental, que abria a possibilidade de mineração da zona de amortecimento do parque, né? Então, o Conselho foi consultado para que houvessem uma abertura maior da que já tinha anteriormente para permanecer a exploração dessas áreas e outras áreas elas pudessem ser exploradas. Então,
10 dos 22 conselheiros votaram pela continuidade dessas atividades na mina do Córrego do Feijão, que se encontrava desativada, justamente com a eliminação da barragem de rejeitos. Então, foram 3 votos contrários e uma abstenção. Entidades de proteção ambiental e moradores da comunidade protestaram contra a expansão da mineração, que aumentaria, isso é uma vergonha, aumentaria em 88% a sua capacidade de extração de minério até o ano de 2032. Gente, isso foi em 2018, em novembro de 2018, pouquíssimo tempo em relação ao acidente que aconteceu no dia 25 de janeiro. Então, já havia uma movimentação da sociedade fazendo com que essas áreas elas não fossem mais exploradas como elas estavam sendo exploradas naquele momento. Mas aí o que acontece? Uma situação contrária. No lugar de permanecer deixando essas áreas fechadas, mantendo o ritmo que estava sendo mantido desde então, foi feito o contrário. Aumentou em 88% a capacidade de extração do minério. Não foi 50%, nem 30%. Foi 88% da sua capacidade de extração até 2032. O problema aí foi o quê? Você aumentou a capacidade sem você ter melhorado as áreas, né? Sem você ter feito um planejamento, e nesse planejamento você ter reestruturado, porque uma questão é você explorar e você ter estrutura para isso. Inclusive, você melhorar a sua estrutura, já que você está potencializando a sua exploração. Outra coisa é você potencializar o nível de sua exploração, praticamente dobrar, mais do que dobrar, e você não melhorar a sua estrutura, você não melhorar essas áreas de exploração, certo? Você não verificar as condições das barragens, você não verificar o solo, porque, como eu disse, o solo ele é o principal sinal de como está o processo de degradação ambiental. Se ele está no solo, se você observar que o solo ele está mais escorregadio, se ele está mais rachado, então você vai conseguir perceber se tem uma possibilidade ali de ocorrer um acidente para o trabalhador e para o meio ambiente. Então, o Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão das Bacias Hidrográficas, uma ONG voltada para a preservação ambiental, emitiu um parecer em dezembro de 2018, em que constatou uma série de inconsistências no processo de licenciamento aprovado pelo Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais. Então, ligados à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Segundo apurou, as licenças prévias de instalação e de operação, que deveriam ser modelo LATE ou trifásico, foram concedidas à Vale, conforme a operação que deveriam, trifásico, foram concedidas à LATE conforme o modelo LAC 1, que era um procedimento bem mais simples, um procedimento mais rápido, um paliativo. E por uma deliberação do governo mineiro, né? Além disso, o requerimento da mineradora tinha problemas técnicos. Por exemplo, o estudo de impacto ambiental não apresentava a delimitação correta da área de influência direta. Qual seria essa área de influência direta? Seria justamente essas áreas onde as pessoas elas estariam mais presentes. É como se fosse a parte administrativa, o polo, certo? Que é onde a gente vai encontrar as pessoas do almoxarifado, enfim, seria aquela área administrativa, o refeitório. Então, essas áreas, elas estavam justamente ligadas a essa área direta de influência da barragem. E isso não constava no estudo do impacto ambiental. Então, o empreendimento previa ainda uma expansão física que iria invadir a vegetação existente em área de preservação permanente.
considerada área importante para a conservação da biodiversidade na zona do amortecimento do Parque Estadual de Rala Moça. Então, em dezembro, em 11 de dezembro, foi aprovado por este conselho o pedido da Vale, a licença para que a empresa ampliasse a sua capacidade. Então, mesmo havendo todas essas inconstâncias de informações e esse estudo de impacto ambiental com lacunas, sem estar bem elaborado, mesmo assim o Conselho, ele aprovou a licença para a Vale do Rio Doce aumentar a sua expansão, aumentar as suas atividades e explorar nessa porcentagem de 88%, certo? Então, a licença para que a empresa ela ampliasse a capacidade produtiva de minas de jangada e de minas de córregos, feijão, dá então 10,6 milhões de toneladas por ano para 17 milhões de toneladas por ano. Então, veja como a intensidade dessa atividade, de forma desproporcional, foi numa escala tão grande, que colapsou essa região, essa área de trabalho, próximo a essas barragens, certo? Tá tranquilo? Deu para entender um pouquinho em relação ao conteúdo que a gente estava vendo anteriormente? Deu para assimilar o que a gente viu antes com o que a gente está conseguindo ver nesse exemplo prático? Hein, pessoal? Ok. Então, a intensificação desses impactos sociais. Então, a partir de todos os dados obtidos, é possível tipificar diferentes impactos gerados pelo rompimento da barragem. Quando a gente percebe a extensão desse impacto, quando a gente percebe a questão vegetacional, a questão dos animais, da população, a gente vai analisar isso e enxergar a escala em relação a esse impacto, a esse acidente ambiental, certo? Então, a alteração morfológica no sistema fluvial são referentes aos impactos gerados pela retirada de vegetação, pela erosão nas margens dos cursos de água e pelas alterações dos traçados fluvial. Então, a partir do momento, gente, que eu retiro a vegetação, e a partir do momento, ao retirar essa vegetação, eu vou perceber que o meu solo ele vai ficar erosivo, com certeza, esse solo, que ele está danificado, que ele está pobre, que ele está com processo de erosão, ele vai mudar e atingir as rotas fluviais, né? Eles vão alterar essas rotas fluviais. Então, a gente tem uns impactos, aqui uma lista de impactos socioambientais que ocorreram devido a esse acidente, né? Então, os impactos sociais com o rompimento da barragem são muito complexos e eles passaram por diferentes linhas de discussão. Por quê? Porque teve uma extensão muito grande. Não foi um acidente ambiental, um impacto ambiental, que ele foi um impacto local, o qual atingiu uma pequena área. Não, ele teve uma grande extensão que, inclusive, conseguiu chegar em outros estados. E, além de alterar toda aquela dinâmica que ocorria naquele local, naquela cidade, ela mudou a dinâmica ambiental praticamente de um ecossistema. E esse ecossistema, ele vai modificar também ecossistemas vizinhos. Então, se espalha, certo? Ele teve a tendência de se espalhar, ele não ficou ali isolado, ele se espalhou. Então, nós tivemos a destruição de estruturas públicas e privadas, a alteração do modo de vida da comunidade tradicional e a perda do patrimônio imaterial, a perda da capacidade produtiva do pequeno agricultor, a saúde de comunidades ribeirinhas foram atingidos
E aí, esses danos imateriais, a gente tem esse dano psicológico, a saúde mental e as doenças de veiculação hídrica, a proliferação de vetores, ratos e insetos, a restrição de uso possíveis para água, impossibilidade e a diminuição da oferta do pescado, porque os rios estavam poluídos, né? Então, a limitação do uso da água, inclusive para a desendetação animal, os impactos ao meio ambiente, ao meio biótico, foram elencados, considerando principalmente a retirada da vegetação ciliar. Então, a mortalidade da biota aquática e os impactos da biota terrestre. Então, todos esses impactos. E aqui a gente tem, acho que algumas imagens, elas já foram vistas, né, porque foi muito noticiado, até hoje ainda é noticiado. Aqui a gente tem a invasão da lama, né, nas cidades, devastando tudo por onde ela encontrava. A lama, ela era uma lama bem pesada, justamente devido à questão da presença de componentes pesados, como areia, argila, cília, que são compostos pesados. Então, ela era uma lama pesada, e além de pesada, ela era grossa. Então, ela tinha a capacidade de engolir tudo aquilo que ela passava, né? Então, ela destruiu mesmo. Era um trator que estava passando para destruir. A questão da morte dos peixes, né? Que praticamente eles morreram, aquele habitat, aquela biota morreu. A gente vê aqui o homem tentando salvar a vaca, o animal, e justamente porque entrou nas áreas de pastos, na proximidade dessa barragem, então muitos animais morreram soterrados, pessoas morreram soterradas. Então foi uma situação que a gente viu e que em tempo real, né, então foi muito lamentável e assim em escala bastante abrangente. E aqui a gente tem a tipificação dos impactos sociais, né? Para esboçar os impactos produzidos ao longo da bacia, utilizamos de informações próprias, produzidas por visitas de campo, análise de água e de sedimentos elaborados por diversas entidades e consolidadas pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, a primeira constatação é de que a maioria das mortes poderia ter sido evitada. Gente, então, assim, até hoje, essa área, ela continua sendo monitorada para acompanhar justamente as escalas desses impactos, né? Verificar como estão as condições da água, se houve uma diminuição da presença dos compostos poluentes, contaminantes que eram depositados que foram depositados nessa água devido a essa lama pesada. Então, a gente teve os impactos gerados por cada região. Então, a intensidade dos impactos gerados, ela foi diversa em função da distância do epicentro do rompimento da barragem, como a gente vai ver a seguir. Para vocês terem ideia, a lama, elas atingiram cerca de 44 quilômetros. Então, assim, a extensão, só a lama, só a parte da lama, essa lama pesada, ela chegou a cerca de 44 quilômetros. Então, nessa região do impacto direto, que a região mais impactada foi justamente essa área do ferro-carvão, até o encontro com o rio Paraupeba. Então, a quantidade de sedimentos depositados foi intensa e a destruição da vegetação foi completa. E os impactos ecológicos e sociais foram extremos, incluindo a perda de vidas humanas. E a qualidade da água, ela apresentou alterações exorbitantes com a presença de metais pesados encontrados em sedimentos e em suspensão na água. Então, as alterações na turbidez também elas foram intensas, além dos demais parâmetros que medem essa qualidade da água. Aqui, a lista do que a gente teve em relação aos impactos de forma direta, né? Então, as alterações morfológicas do sistema pluvial foram extremas devido à deposição desses
sedimentos no leito fluvial e na planície de inundação, e até mesmo o transporte tal área. Então, prejudicando diretamente os pequenos produtores e alterando bruscamente o seu modo de vida. Os impactos sociais, consequentemente, foram imensos, com a destruição de diversas estruturas públicas e privadas, a perda do patrimônio material e imaterial, a perda de vidas humanas, as alterações nas condições de saúde física e mental da população, as doenças de vinculação hídrica e a possibilidade de pesca diminuindo a disponibilidade hídrica para o abastecimento humano e a desencantação animal, que foram extremas, limitando a possibilidade de uso dessa água. Então, a mortandade da biota aquática, envolvendo peixes, fauna betônica e anfíbios, foi excessiva. Então, a retirada das grandes áreas de vegetação ciliar e os impactos da mortandade da biota terrestre também são impactos extremos e concernantes no meio biofísico. Até aí, pessoal, como estamos? Felipe, você não quer falar nada, não? Como é que você está vendo essa matéria, esse estudo de caso? Tá bem, tô acompanhando na medida do possível, tô assimilando cada conteúdo, Tá conseguindo? tentando. Então, porque esse estudo de caso ele é um estudo até grande, certo? A gente não vai terminar aqui, porque eu vou deixar para vocês verem ele. E a próxima aula a gente falar, ter um feedback a respeito disso. Eu quero ouvir a opinião de vocês, certo? Diante dessa leitura que vocês vão fazer. Mas qual é o intuito? É vocês conseguirem avaliar e enxergar a extensão dos danos que podem ser provocados ao meio ambiente pela falha da questão da legislação, certo? Essa falha que temos em relação ao meio ambiente, que é justamente a gente achar que pode tudo, a gente achar que a gente pode produzir demasiadamente sem que isso não gere problema, sem que não seja prejudicial também para nós, né? Como a gente iniciou a leitura ali, quando a gente percebe que uma empresa ela queria aumentar em 88% a sua produção, sendo que ela não tinha estrutura para isso, no mínimo, a gente sabe que vai ser prejudicial, vai ocorrer um erro. Então, quando a empresa ela não dá condições para desenvolver o trabalho de forma adequada, quando ela não segue à risca a questão das exigências que tem a legislação, não só a legislação ambiental, mas a ANR, então, as normas regulamentadoras, quem vai estar exposto aos riscos são os trabalhadores. Quem vai estar exposto aos danos, além dos trabalhadores, é o meio ambiente. A partir do momento que eu vejo a extensão de um impacto ambiental como esse da barragem, certo? De Brumadinho, e como ele conseguiu mudar toda a dinâmica social e econômica de uma cidade, ao mesmo tempo alterou toda a dinâmica ambiental daquela vegetação, daquele ecossistema, gente, em uma escala altíssima que a gente não consegue determinar o quanto se perdeu. E a gente tem ideia de que a gente não vai recuperar como era antes aquelas áreas. Tampouco a gente vai conseguir recuperar as vidas que foram ceifadas por uma irresponsabilidade de uma empresa que ela queria apenas ter lucro. Então, a partir do momento que eu quero expandir, quero aumentar a minha produtividade, sem que eu não veja como estão as minhas áreas, por exemplo, a questão da barragem, elas tinham
barreiras de contenção. Essas barreiras de contenção, elas impediam que aquela água que estava ali, aquela lama cheia de... Oi. Às vezes eu percebo se culpam muito as empresas. Os órgãos ambientais, durante o processo de aprovação das plantas, fossem mais rígidos, que você só passa se fizer assim. Exato. Não seria diferente, não? Seria completamente diferente. Seria muito diferente. Porque você falou uma palavra-chave, a rigidez. Brasil não é conhecido por ser rígido. A gente dá brechas para que essas situações elas aconteçam. A gente, que eu falo, de modo geral, como população, sabe? Porque naquela situação, em relação ao Brumadinho, houve manifestações, houve apresentações de estudos, de como estava aquela situação, como estava aquela área. Foi contestado essa expansão dessa produção, mas quando os interesses corporativos eles são maiores, e isso vai favorecer a política local, vai favorecer os órgãos regionais, muitas vezes, não vai ser levado a sério essa questão desses estudos, vai se flexibilizar muito. Então, essa irresponsabilidade que existe de determinados órgãos no país, eles dão brecha para esse tipo de situação acontecer. Porque não foi uma situação que ocorreu em Brumadinho, não foi por falta de aviso. Se houve aviso, se houve estudos, não foi uma coisa que Quem foi... dá brecha, que você está dizendo? Quem dá brecha é a própria sociedade, os órgãos, eles dão brecha para isso. Porque é interesse, é um jogo de interesse. Há muitas manobras. É muito complicado a gente falar sobre uma situação dessa sem que a gente não envolva política. Não, é praticamente uma coisa que a gente não tem como... Está tão viciado de um jeito que a gente não consegue mais, no momento, desassociar uma coisa da outra. Né? Até porque... Por exemplo, no Brasil nós temos os grandes produtores rurais, que eles são responsáveis por uma grande parte da economia externa, que é o processo de produção, que eles vendem para o exterior. Então, entra muito dinheiro no país desses produtores. Eles brigam para que haja uma flexibilização da legislação ambiental, para que áreas elas possam ter mais expansão, para que a questão de... Eles veem o meio ambiente de uma forma que não é para ser vista, que é só para retirada do uso e retirada dos seus recursos naturais. Mas eles estão aí, eles estão fazendo parte dos governos, de todos, não especificamente, mas eles fazem parte do governo. Eles têm o dinheiro que mantém a máquina andando. Então, dentro dessa perspectiva, infelizmente, essas coisas acontecem e as normas de trabalho, as normas de segurança, as normas de meio ambiente, elas são flexibilizadas. Elas se tornam favoráveis para as grandes empresas e, infelizmente, desfavorável para o meio ambiente. Que foi isso que aconteceu. A Vale do Rio Doce é uma empresa que ela era uma empresa estatal e foi uma empresa que ela foi privatizada. Então, ela agrega muitos funcionários, é uma empresa grande, de um valor comercial altíssimo. Então, eles conseguem fazer os seus acordos de forma escusas e conseguirem o que eles querem, mesmo que passem por cima dos projetos, do que diz a legislação. Entendeu?
Por isso que há... Deixa eu lançar só mais uma pergunta. Sim. Se o cenário fosse favorável para o meio ambiente, é uma hipótese, Tá. como seria a sociedade hoje, como a gente conhece? É o que eu não consigo enxergar isso. Como Sim, você está se fazendo a a pergunta de forma questão econômica hipotética. não dependesse dessas pessoas que o meio ambiente tanto bate nelas. Ó, eu vou citar um exemplo de uma coisa que eu estava estudando, inclusive estava fazendo parte de um dos meus projetos. Você já ouviu falar da economia coletiva? Já. Economia coletiva. Ela é justamente o exemplo de uma coisa que dá certo. E corresponde a todos os parâmetros econômicos e ambientais. Economia coletiva. Inclusive, a economia coletiva, ela estava sendo mencionada como uma das alternativas para que a gente pudesse sair da economia, sair da pandemia recuperando a economia. A economia coletiva, ela prioriza os trabalhos e a economia regional, certo? Por exemplo, eu tenho alguns grupos que produzem alimentos orgânicos da minha cidade. Ou eu tenho uma comunidade e essa comunidade, ela trabalha ali produzindo alimentos orgânicos. A gente sabe que o alimento orgânico, ele é o ideal para que a gente possa se alimentar, porque eles não têm tanto ou quase nada de fertilizantes, além de serem os fertilizantes naturais, certo? Os químicos eles não têm. E essa economia coletiva, ela é justamente assim, localizar todos os pontos econômicos que ocorrem dentro do local e instruir, incentivar a população a consumir esses produtos locais, certo? Eles iriam estar alimentando essa economia comercial, essa economia local, eles estariam fazendo esse dinheiro circular, eles estariam criando ambientes democratizados onde todas as pessoas elas estariam utilizando o espaço para comercializar e ganhar o seu dinheiro. E, ao mesmo tempo, eles estariam fortalecendo a sua cultura, estariam fortalecendo também essas questões de meio ambientes locais. E à medida que isso iria acontecendo numa cidade, iria acontecendo em outra cidade. Até que em um determinado momento, quando houvesse todas essa estrutura, esse fortalecimento econômico interno e local, poderia haver essas trocas, certo? A gente ia depender muito menos de grandes empresas, de indústria, do que a gente depende hoje. Essa economia coletiva é o ideal. Traz saúde e equilíbrio para o meio ambiente. Agora, se eu estou vendo uma questão de uma economia de grande e larga escala, infelizmente, essa minha economia local, ela nunca vai ser priorizada, porque ela vai dar o que o homem necessita para sobreviver e para viver bem com o meio ambiente. Mas, como a gente tem uma cultura consumista, em uma cultura em que a gente tem uma coisa hoje, mas amanhã ela já muda, já é diferente, a gente já vai perder o interesse no que a gente tem para querer o que é novo. Isso é uma cultura, isso a gente adquiriu isso, né? Então a gente precisa desconstruir, mas infelizmente, como nós temos ainda essa característica dessa cultura tão consumista, a gente vai sempre priorizar a questão de produção em larga escala, dos produtos industrializados, dos alimentos industrializados. Imagine se desse uma loucura no brasileiro e ele não quisesse mais consumir McDonald's, né? E migrasse para uma alimentação mais saudável, ele quisesse ser um vegano a partir de agora. Você está entendendo assim? Iria quebrar muitas empresas, iria gerar um problema para essas empresas, porque é você mudar o seu hábito.
Por exemplo, não vou mais tomar Coca-Cola, não vou mais tomar refrigerante. Então, se desse uma loucura na população, aqui não ia ter mais Coca-Cola. Mas essa mudança vem muito do ser humano, depende muito do ser humano. Como a gente ainda não alcançou isso, a gente pode tentar manter esse equilíbrio e sim permanecer cobrando das instituições, cobrando dos órgãos, né? A população não pode ficar cega em relação aos detrimentos que acontecem com o meio ambiente. A gente tem que, no mínimo, cobrar, no mínimo, fazer a nossa parte. Por exemplo, como eu vejo muito no ensino que eu tive, na minha época a gente não falava de meio ambiente, na minha época a gente só via ciências naturais, que estava dentro da matéria de ciências, e via uma coisa aqui, outra ali, de meio ambiente, mas muito raso. Hoje, determinadas escolas já possuem uma matéria específica de meio ambiente. Então, a cultura vem mudando, mas são passos lentos, é um processo muito lento. Porém, a gente tem que continuar, não pode desistir. Vai que a gente um dia muda o nosso sistema econômico. Eu espero ainda estar aqui na Terra, mas pode ser que demore muito. E aí, Felipe? Deu certo eu explicar para você a minha visão, Felipe? Sim, 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 sim. Ficou satisfeito? Deu? Eu ouvi, professora. Ficou satisfeito com a opinião? Eu ouvi sua opinião. Sim, sim. Mas eu estou perguntando se deu para ficar satisfeito com a resposta. Ainda vou digerir ela. Vai... mas posso falar no meu privado, tá? Tá bom. Para a gente criar um link de discussão. Aí a gente discute. Clara tá chegando agora. Já quase no fim, mulher. Ela vai só dizer que veio, viu? Gente, então, vou querer que vocês leiam esse material que eu vou mandar para vocês. E a gente vai deixar para discutir ele na segunda-feira. Eu vou dar esse tempo para vocês lerem. Aí, quando a gente, na segunda-feira, retornar, a gente pode conversar sobre ele, bater um papo e começar a revisão. Até porque tem muita coisa dele a respeito do que a gente viu já nesses conteúdos. Beleza? Beleza. Acabou a aula? Pronto. Acho que sim. Alguém mais quer falar, tirar dúvidas? A professora está aqui atenta a todos vocês. Acabou. O jogo do Flamengo começou, viu? Meu Deus, por isso que vocês estão quietinhos. Tá explicado. Pois eu vou terminar de gravar aqui e encerrar a aula. Ok. Acho que ficou gravado. Não, ainda está gravando. Deixa eu ver, interromper. Ok.